Olá, bem-vindos a mais uma Dieta do Cordeiro. Eu sou Marina Maprilha Cunha, autora do livro Cordeiro Marinado em Porções, que estamos servindo aqui todos os dias uma porção, um capítulo, né, deste prato especial que é o que Jesus é. E hoje é a vez do meu título preferido, Mestre. Jesus é Mestre. Muito provavelmente por eu tanto gostar de aprender dele e de ensinar sobre ele. Talvez esta seja mesmo uma das suas características que eu mais procuro imitar. Sim, ele é meu mestre. E embora não tenhamos muito costume de nos dirigir a ele com esta designação, percebi com a pesquisa desta semana que, na maioria das vezes, tanto seus discípulos como as demais pessoas se dirigiam a ele chamando-o de mestre. Daqui para frente, eu vou procurar começar a usar mais esse título quando chamá-lo em oração. A primeira vez que ele é assim chamado no Evangelho de João, ainda é no primeiro capítulo, logo no início do seu ministério. Versículo 38 diz assim: E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Nem ainda Jesus havia escolhido seus discípulos, nem sequer havia começado a ensinar, e André já o reconhecia como seu mestre. E ao longo da vida, Jesus foi assim considerado não mais um dentre os rabinos do seu tempo, mas o mestre, com letra maiúscula. Ele mesmo assim se apresentou. Confira o que ele disse de si mesmo em Mateus 23:8. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. E assim, do começo ao fim do seu ministério de ensino, Jesus frequentemente era chamado de mestre, significado de rabi ou rabone, que tem o sentido de grande mestre, ou meu mestre, expressão de honra e respeito. Pode ver isso também em João 20:16. Na verdade, bom lembrar ainda que muito antes disso, na infância ainda, Jesus também já demonstrava apreciar, aprender, cumprindo o bom costume de todo menino judeu, quando aos 12 anos se perdeu, entre aspas, né, no templo. E aconteceu que, diz Lucas 2:46, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, que são mestres, né? Ouvindo-os e interrogando-os. Alguns estudiosos, inclusive, interpretam esta passagem como sendo sua cerimônia de Bat Mitzvah, um rito de passagem no qual o jovem judeu se tornava responsável por todos os seus atos. Por força dessa tradição, todos os garotos recebiam uma instrução elementar que compreendia a leitura, a escrita, a história do povo judeu e o conhecimento dos principais salmos da Bíblia, adotados como orações. Acredito que Jesus passou por isso. Mas os ouvintes de Jesus, especialmente os judeus, escribas, fariseus, estes mestres e doutores da lei, não sabiam e não criam que este Jesus, como já vimos a cada semana, era o Verbo, a palavra, era o Filho de Deus, o próprio Deus, a luz que ilumina o entendimento. Por isso, eles não compreendiam qual era a fonte de tanta sabedoria deste grande mestre, pois enquanto Jesus ensinava na sinagoga, todos se admiravam e perguntavam: de onde lhe vem a sabedoria? Não é esse o filho do carpinteiro? Onde ele aprendeu todas essas coisas? Isso está em Mateus 13, 54 e 56. Outros admirados reconheciam:
Nunca homem algum falou assim como este homem. João 7,46. Essa eu acho demais, né? Nunca homem algum falou assim como este homem. E maravilhavam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Isso está em Marcos 1:22. O próprio mestre em Israel, Nicodemos, admitiu quando foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. João 3:2. Inclusive, adeptos de outras seitas e partidos políticos, como os herodianos, também confessavam: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e de ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Essa conversa está em Mateus 22:16. Então, esse é o nosso Jesus, né? O mestre dos mestres. Assim, estamos aprendendo dele, estudando ele, né? Para também poder ensinar dele. E a minha oração é assim hoje. Jesus, meu mestre, meu grande mestre, vem me ensinar, à luz da tua palavra, os mistérios de Deus, iluminando o meu entendimento e me fazendo aprender tudo que um verdadeiro discípulo precisa compreender para ser como seu mestre. Eu lhe chamo mestre com razão, porque tu és aquele que me dá o exemplo a seguir. E assim quero fazer tudo como o Senhor fez. Inclusive, se tu, sendo mestre e Senhor, lavou os pés dos seus discípulos, quanto mais nós também devemos lavar os pés uns dos outros. Esta foi mesmo uma de suas maiores lições que eu, como discípula, ainda estou aprendendo e ensinando, em obediência e humildade, para ser de fato e em verdade como meu mestre. Meu mestre querido, muito obrigada por mais esse ensinamento de hoje. Estamos aqui todos os dias para aprender. O próprio Senhor Jesus levantou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e mestres. Então, tenho me colocado aqui como mestre, não porque sei mais, mas porque estudo um pouco mais, buscando aprender um pouco mais, para também ensinar um pouco mais. Vamos juntos aprender? Então, amanhã continuamos aqui com mais um atributo de Jesus. Não vou falar qual vai ser. Venha que você vai ver, tá bom? Até lá, se Deus quiser.